Heidegger, ele utiliza uma palavra alemã que se lê com Sein ou Sinn, que significa o ser aí. Nesse momento da perspectiva existencialista de Heidegger, ele vai dizer que nós somos seres em 3 dimensões. O ser aí, ou seja, a pessoa que nasce, a pessoa que está no mundo e que se questiona qual é o sentido, qual é o objetivo, qual é a meta, qual é a razão, qual o significado de eu estar aqui. Justamente, de eu estar vivo. De eu estar, né? Num segundo momento, esse ser que está vivo não é um ser para si, somente, mas é um ser para os outros. Porque ele se dá, né? Ele se doa através de ações, né? Que se estabelecem ao longo de sua vida. E ele é cobrado. E ele é cobrado. Justamente. Né? Então, nós podemos dizer esse tripé da ideia de Heidegger, o ser para com o mundo, o ser para com os próprios entes, o ser para com a morte. Que é a terceira dimensão. Que é a terceira dimensão, que faz parte do terceiro momento da ideia, e da proposta de Heidegger. Expressa especificamente a condição do terceiro Reich, né, encabeçado por Hitler. Ou eu sou do partido, ou eu sou contra o partido, ou eu estou escondido. Tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. E eu não sou nem de um nem de outro. Então, e eu não posso me manifestar, porque teoricamente, a partir do momento que eu me manifesto, a não ser a favor, né, se eu me manifesto contra, eu automaticamente seria eliminado. Porque não cabia na Alemanha naquela época pessoas que não pudessem contribuir de uma forma ou de outra para com a edificação do terceiro Reich, que era a proposta da construção da grande Alemanha. Interessante quando ele fala que o único que pode dar sentido à existência, isso é uma perspectiva subjetivo-existencialista, é o próprio ente. Então a gente pega, por exemplo, o caso dessa última Copa, né, de 2010, do polvo Pou, que previa todos os resultados e teoricamente acertava todos os resultados da Copa. Mas ele próprio não sabe que ele está prevendo os resultados. Então, o que se construiu, ele não tem o com ser aquelas deles, imagens, justamente. Né? O que se construiu foi uma ideia manifesta através de linguagens corpóreas e faladas, justamente uma possibilidade de dar ao ser irracional uma condição humana. Um sentido. Um sentido. Que só o ser humano pode dar. Que só o ser humano pode dar. Interessante, dentro da perspectiva do existencialismo de Heidegger, a dimensão que ele vai abordar e ele vai frisar como uma dimensão metafísica. Não em relação ao sagrado, mas em relação ao ser subjetivo. Então o existencialismo em Heidegger, ele assume uma postura subjetiva extrema. Eu só existo se eu souber o que eu estou fazendo no mundo. Se eu ingressar no mundo, mas eu não tiver nesse mundo uma proposta, um objetivo, acaba recaindo naquilo que o próprio Sartre dizia, né, como uma perca de existência, uma morte. Então, ser para a morte, quando Heidegger questiona essa questão de ser para a morte, o que me chama a atenção é justamente que o homem tem que lidar com essa possibilidade da morte, que é uma condição de existência. Condição de existência. Eu não posso me ver existindo se eu não me ver morrendo. São só dois lados da mesma viagem, o trem que chega Então, tanto quanto a vida, a morte faz parte da existência. Isso. Não estaria errado pensar também, professor Gilson, é que quando o homem entende, né, que ele está aqui com um propósito e que este propósito tem que ser desenvolvido, né, levando em consideração ele para com o mundo, a gente já vê a questão, né, do meio ambiente,
E a gente não pode hoje deixar de tocar nesse assunto, porque cresceu-se muito em 200 anos, né, tecnicamente, mas humanamente parece que nós percebemos que houve um regresso. Né? Embora várias e várias teorias, vários e vários estudos vêm destacando a evolução do pensamento, a evolução do conhecimento humano. Mas a gente percebe que, em contrapartida, em outro extremo, o próprio ser humano cria e destrói. Será que o papel do ser humano é esse? Criar e ao mesmo tempo destruir, destruir em grandes proporções, chegando a ponto de eliminar a sua própria existência? Física. Por que se produz tanto? Por que se produz o excedente? E é interessante discutir isso. Por que o tempo não para? Né? Porque não é possível pará-lo. Constrói-se essa ideia de continuidade do tempo. E não existe a continuidade. E o tempo Então, é uma mera convenção. que dá o sentido do tempo. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. E que automaticamente é regulado pelo próprio ser humano. Nós temos a hora de entrar para a escola, nós temos a hora do recreio, nós temos a hora do intervalo, nós temos a hora de voltar, a hora de isso, a hora daquilo. Né? A hora de ir para o trabalho, a hora de ir para casa, a hora de assistir televisão, a hora de desligar a televisão. Como é que nós estamos lidando com isso? E se nós não paramos para discutir, antes discutir para refletir, né? Qual de fato é o meu papel no mundo? Eu sou um mero espectador de outras pessoas? Ou de fato eu estou contribuindo através das minhas ações, através dos meus atos e também das minhas omissões para a edificação da personalidade humana? É interessante quando ele vai citar um exemplo, que é o exemplo da luz. Você fala, por exemplo, eu vejo a luz. E aí Heidegger vai dizer não. Você expressa isso com uma linguagem dizendo você vê a luz. Ou você vê o tempo, ou você vê o trabalho, ou você vê a escola, ou você se vê. Mas tudo isso, para ele, já é uma perspectiva de linguagem. É uma maneira de expressar-se, mas não é uma realidade. Você não vê a luz. Então, não sou eu quem diz o que as coisas são. No fim das contas, é a maneira de onde eu me posiciono em relação às coisas, ao mundo, que o mundo me diz quem eu sou. Mas isso só acontece na manifestação. Se eu não me manifestar, se eu não me expor, se eu não disser aqui estou eu no mundo, nada disso vai acontecer, nenhum processo vai acontecer. O povo costuma dizer isso da seguinte maneira: quem não é visto, não é lembrado.